privilégio de congregar mais uma vez com vocês. Amém? Eu hoje fiquei meditando. Na verdade, passei o dia estudando. Desisti de trabalhar para estudar. E eu estava meditando sobre a palavra do Senhor. Onde está a palavra de Deus? Onde a encontramos? Né? Quem a achou? E onde é que ela está? Eu penso que se eu fosse fazer a pergunta aqui e deixar vocês responder, eu não vou dar essa chance para não constranger nenhum de vocês. Mas eu penso que a resposta religiosa, costumeira, aquela que já está pré-definida em nós, se eu perguntasse onde está a palavra de Deus, logo está na Bíblia. Não é assim? Está na Bíblia. Mas você já parou para pensar que a palavra de Deus é antes, muito antes da Bíblia? Você já parou para analisar? Ela é antes, mas muito antes da Bíblia. Antes do pergaminho. Antes até mesmo que existisse céus e terra. A criação. Não é assim? Nós estamos iniciando aí no discipulado um estudo no Gênesis e nós enxergamos no primeiro capítulo do Gênesis que pela sua palavra o Senhor criou todas as coisas. E disse Deus, e falou o Eterno, e decretou o Todo-Poderoso. De sorte que eu fiquei pensando, se a Bíblia é algo, vamos dizer assim, na história da criação, a Bíblia é algo muito moderno, não é? Se nós considerarmos que a criação, ela tem uma ação divina pela palavra de Deus em bilhões de anos, até que tudo se forme, e numa forma alegórica está colocado em 6 dias de criação, no capítulo 1 do Gênesis. Então essa alegoria de 6 dias, que cada dia é para nós simplesmente difícil de avaliar, porque transcende, vai para longe do nosso entendimento. É só olhar o que diz o salmista diz, olha, 1000 dias para o Senhor é como um dia para nós. E ele diz, e um dia é como a vigília da noite que passou. Então ele pega, ele resume assim, 1000 anos, não 1000 dias, 1000 anos, um milênio, entende? Ele reduz para 3 horas naquilo que Moisés, por revelação, ele é o autor do Gênesis, por revelação ele conseguiu trazer o resumo da palavra de Deus em ação, criando todas as coisas. E aí ele diz, olha, o que dá para chegar é isso aqui, para vocês entenderem, 7 dias foi a criação. Lembrando que cada dia pode estar tratando de bilhões de anos, porque são dias eternos, ou dias que são colocados dentro da eternidade. Aquilo que eu já falei aqui, e a eternidade tem subdivisões, de eternidade a eternidade, tu é o Senhor. Coisa grande, infinita, entende? Então eu estava pensando, tudo começa com a palavra de Deus. E se você observar,
na nossa vida também. A gente só passa a ser realmente alguém importante, alguém com a probabilidade de eternidade, de nunca mais se acabar, de vida eterna, a partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus. Não é legal isso? Assim como Ele cria os mundos pela sua palavra, que está antes da Bíblia, Ele também nos gera de novo para uma viva esperança pela sua palavra. Olha que coisa extraordinária. E isso me chamou muita atenção enquanto eu meditava. E eu quis trazer para dividir com vocês antes de entrar aqui no estudo. Entende? Porque eu fiquei pensando, enquanto para nós a palavra de Deus está na Bíblia, não há mudança na nossa vida. Você sabia disso? Enquanto nós apontarmos a Bíblia como a detentora da palavra de Deus, não há mudança na nossa vida. Medite nisso. Só quando a palavra de Deus passa a habitar em nós, o que significa? Ela passa a saltar das páginas do livro para as páginas da minha existência. Aqui começa uma nova criatura. Aqui começa uma lavagem de regeneração pela palavra. Aqui começa a surgir uma vida nova, um ser novo, um mundo novo no microcosmo da minha vida. Começa a surgir, de sorte que Paulo, o apóstolo dos gentios, o doutor dos judeus, e um dos mais profundos em experiência apostólica com Jesus, pós-ressurreição, ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 2 e 3, ele diz assim: vós sois, palavras minhas agora, a página do livro vivo, a nossa carta. Para Paulo, a palavra de Deus não estava no pergaminho, não estava no livro. Para ele trabalhou incansavelmente para fazer com que a palavra de Deus habitasse ricamente. Essa palavra ricamente, sobrando, tendo a abundância, não faltando em nada, não deixando empobrecer o conhecimento, não permitindo que houvesse ausência de discernimento, não faltando nenhuma ciência da parte de Deus. Ele trabalhou incansavelmente para que cada irmão de sua época fosse a Escritura. Então ele diz: olha, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque essa página aqui, nem todos leem. Existem os que não aprenderam a ler. Existem os que sabem ler, mas não leem.
Existem os que andam com ela para lá e para cá, mas não a examinam. Não adquirem o conhecimento. Então Paulo disse assim, o nosso trabalho é diferente. Nós estamos trabalhando para escrever a palavra de Deus em vocês. Em vocês. Versículo 3. Sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Você sabe que a primeira escritura adquirida foi escrita em tábua de pedra. Depois os papiros, depois os pergaminhos, depois de Gutenberg vem o papel. E hoje já está em bytes. Digital. Mas a que vale mesmo é aquela que é escrita em nós. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Você conseguiu entender? A palavra só vale se ela estiver escrita em nós. Então tem que parar de idolatrar o livro e passar a desejar a palavra, como o salmista. Assim, escondi a tua palavra onde? No meu coração, ó. Aqui. Não é esse coração. É isso. Para não... Vocês lembram que Adão só pecou após ignorar, resistir, desobedecer, não confiar na palavra de Deus? Porque alguém diz, o grande pecado do Adão é a desobediência. Não, irmãos, o grande pecado de Adão foi a falta de confiança. Por isso, a grande fonte de salvação é a confiança. Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele confiar, não é para todo aquele que obedece. Não, ele vem desfazer as obras da resistência, do opositor, as obras do divisor, do dissensor. Ele vem desfazer. Então, os questionamentos que Adão teve no jardim, ele era. E que disseram, não é bem assim. Não. Vai ver que se a gente comer, a gente é igual a Deus. E aquilo que nós chamamos de serpente, na verdade, é a imaginação dele. Ele fica imaginando e ele dá lugar à sua imaginação. E resiste a Deus, tornando-se então o seu desejo Satã, opositor. E ao se opor a Deus, ele põe em xeque a palavra de Deus. E a salvação agora, então, é o inverso disso. Deus envia o seu Filho para nos resgatar. E aquele que nele confiar
porque lá houve uma desconfiança. Mas agora há uma confiança. E aquele que nele confiar, não vai perecer. Não vai ser destruído. Não vai ser aniquilado. Oh, glória! Vai viver eternamente. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa. Mas a forma de demonstrar a minha confiança é parar de me estribar no meu próprio entendimento e me alimentar da minha própria ciência, a ciência do mal. E passar a me alimentar da ciência divina, da árvore da vida. Me alimentar da palavra de Deus. Da sabedoria de Deus, que segundo o apóstolo Paulo nas suas cartas, esteve oculta desde antes dos séculos, mas que agora é manifestada para nós, na carne de Jesus, o Cristo, aleluia, nosso amado Senhor e Salvador. Bendito é o nome do Senhor. Então agora, confiando nele e acatando a sua palavra, absorvendo como uma esponja que absorve a água, nós absorvendo a sua palavra, somos regenerados, somos transformados. E essa transformação é linda. Como eu queria ter a noite toda para falar. Essa transformação ela é uma coisa muito linda. Porque ela é uma transformação que se dá de glória em glória. É uma transformação que ocorre cada dia uma mudança. Cada dia há algo novo, cada dia há uma energia nova, cada dia há uma manifestação gloriosa da vida de Deus nos seus filhos. Aleluia! E à medida que vai indo essa glória, vai vindo, manifesta-se essa glória de fé em fé, que significa de confiança em confiança. Hoje confio mais do que ontem. Oh, aleluia! Hoje tenho mais confiança do que em todos os dias que ficaram para trás. Porque a palavra de Deus habita em nós. Amém, queridos? Então, onde está a palavra? Frase para nós, Diego. A palavra de Deus está em mim. Glórias ao Senhor. A palavra de Deus. O Logos divino. A palavra da criação. A palavra da sustentação, a palavra de poder, a palavra da salvação, a palavra santificadora, a palavra regeneradora, a palavra que cria luz no meio das trevas, a palavra que faz existir mundos invisíveis e visíveis. Ela mora em mim. Oh, aleluia! Somos a sua carta para o mundo, para que todos leiam a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! É um misto glorioso de responsabilidade para cada um de nós, com uma glória que se eterniza.
conscientemente, porque já em nós é revelado, é tirado o véu e fica claro de que viveremos e vivemos eternamente com Ele. Amém, queridos? Então, grave isso. A palavra, onde está a palavra? Está em mim. A palavra de Deus está em mim. Passo de número 9 com Jesus. Passo de número 9 com Jesus. É a continuação do que parei lá no domingo, no passo de número 8. Eu estou fazendo das paradas já um novo passo para ir organizando, porque estamos deixando em vídeos. Temos um irmão trabalhando um canal no YouTube para nós, que queremos deixar aí um legado. Nesse passo de número 9, nós vamos tratar da fuga para o Egito e morte de Herodes o Grande. Fuga de José, Maria e Jesus. E a morte de Herodes, conhecido como o Grande, o Magno. Nós vimos no passo de número 8 que homens sem conhecimento religioso, homens sem ligação com o sacerdócio israelense, totalmente fora do sistema religioso conhecido pelos judeus, receberam revelação de Deus, o que deve nos fazer pensar e nos levar a ter muita cautela com as nossas opiniões. E mais tarde nós vamos ouvir do próprio Jesus que nós estamos, seus discípulos, totalmente proibido por ele de julgar a outra. Seja esse outro um espírita, um feiticeiro, um bruxo, um macumbeiro, um ateu ou um satanista, seja quem ele for, não cabe a nós julgá-lo. A presença de Deus é tão grande, irmãos, eu estou falando para vocês aqui, e a percepção que tenho da presença de Deus é tão magnífica, é tão grande, que Deus está atuante em todos os lugares, irmãos. Às vezes você olha daqui e porque aprendeu diferente, aprendeu que só nós somos salvos, só nós que temos o privilégio, só conosco que Deus fala. Por exemplo, no domingo aqui, quando eu estava falando sobre Deus falar com espíritas, um amigo depois me chamou e disse: Adilson, você está completamente correto. Eu era espírita. E o Senhor Jesus foi falar comigo lá, na reunião do centro espírita onde eu congregava. Ele foi lá, falou comigo, e hoje estou servindo a Jesus de todo o meu coração. Você entende? Há pessoas famintas e sedentas de justiça em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as religiões, em todos os ambientes, em todas as agremiações, em todas as sociedades. Existem pessoas famintas e sedentas de justiça. E Jesus falou, e ele não mente, posto que é a testemunha fiel e verdadeira do Apocalipse, da revelação. Ele que não mente, ele disse que aqueles que tiverem sede e fome de justiça serão fartos.
E ele disse mais: tais pessoas são muito felizes, são abençoadas. E ele fala isso exatamente no seu primeiro sermão, quando fala as bem-aventuranças, no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus. Quando ele diz: olha, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Quem os fartará? O santo, o justo juiz. Glória a Deus, o eterno, o todo-poderoso. Ele os fartará. Lamentavelmente, nas igrejas, assembleias, congregações, nas reuniões dos nominados crentes, mas que muitas vezes estão, como diz Jesus para um dos anjos do Apocalipse, tem nome de que vive, mas estão mortos. Muitas vezes os crentes não têm sede e fome de justiça. Como aconteceu com o sacerdócio de Israel, que em seu número maior desviou-se para a vida teatral, a vida hipócrita. E perderam o contato com o Senhor, ao ponto de o Senhor não se manifestar a eles, não se revelar a eles. E o Pai, o Eterno, faz com que o seu Filho, aquele corpo preparado para a habitação da sua palavra, a manifestação física do seu próprio ser, da essência do seu ser, porque Jesus nada mais é do que uma projeção do Pai. Uma hologramação, vamos dizer assim, do Pai. É o que ele é. Por isso ele diz: eu e o Pai somos um. Eu vim do Pai, eu saí do Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim, somos a mesma pessoa, não há diferença, não são dois, não são três, é um só. Somos um. Eu e o Pai somos um. Acabou. Quando ele vai dizer: ó, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, e ninguém, complete. Não é vai. Olha o segredo. Não é vai, não. E ninguém vem. O Pai está nele. Eu e o Pai somos um. O Pai não está fora dele. O Pai é Ele. É Ele. Ele e o Pai estão juntos. Por isso mesmo nós podemos afirmar: Deus visitou os homens. Por isso o profeta Isaías disse: e o seu nome ele será chamado de Emanuel, que na tradução é Deus conosco. Deus conosco, Emanuel. Deus está aqui conosco, Deus está presente entre nós, Deus faz parte da nossa vida, Deus pulsa em nós, Deus estende a mão sobre nós, Deus olha para nós, Deus fala conosco. E já tinha uma promessa do profeta Israel: e naqueles dias não haverá necessidade de que ninguém vos ensine, porque Deus mesmo os ensinará. E quem é que andou 1260 dias nas ruas de Israel ensinando? Deus estava ali. Ele estava ali ensinando, mas os sacerdotes não viram. Os religiosos não viram. Os radicais não viram. Os santarrões não viram. Aquele santarrão que dá o dízimo, que sobe o monte, que fica fazendo as coisas para os outros ver. Eles não viram.
Os hipócritas não viram. Os fingidos não viram. Aqueles que viviam da aparência não viram. Mas ele estava ali entre eles. Quem viu? Povos de outras línguas, reis de outras nações, cientistas, magos, esotéricos, eles viram. Eles viram. Viram a sua estrela no Oriente, seguiram ela. Eles não estavam radicais, eles não estavam santarrões. Eles estavam simplesmente famintos e sedentos de justiça. Quantos amigos e irmãos no espiritismo, tudo que estão buscando é ter uma vida melhor. Quantos vão consultar os orixás para que sejam conduzidos por um caminho melhor? Quantos se prostram diante das imagens de escultura na expectativa de serem atendidos por Deus? Porque sonham com respostas, anelam por comunhão. Muitos deles prostrados diante daquilo que abominamos, daquilo que apontamos, daquilo que falamos, daquilo que corremos. Em sincera oração, pergunto: Deus, eu aprendi com meus pais assim. Eu recebi dos meus pais essa doutrina. Se eu estou errado, fala comigo. Me orienta. Ouvi o testemunho de um irmão que entregue a idolatria, mas em sincero coração buscava a presença de Deus, em que um determinado dia o Senhor manifestou-se para ele, quando ele no quarto buscava a Deus de inteiro coração. E o Senhor o conduziu e disse o que ele devia fazer, como fez com Saulo no caminho de Tarso, quando ia para Tarso. Não manifestou-se o Senhor? De Saulo de Tarso está escrito que ele fazia aquilo em um zelo, defendendo o nome de Deus, sedento de justiça, faminto por justiça. E nós às vezes bloqueamos nosso coração, bloqueamos nossos sentimentos, nos tornamos radicais, nos tornamos insensíveis, nos tornamos orgulhosos e passamos a olhar para os outros com desprezo e nem queremos ouvir, e já queremos ir discutindo com o que ele sabe, achando nós que ele não sabe de nada, pensando nós que ele não tem nenhum entendimento, quando na verdade às vezes entende mais do que nós. Os sacerdotes não sabiam que em Belém tinha nascido o Salvador. Os sacerdotes não entenderam, mas homens de longe entenderam essa verdade. Nós podemos ver também que a religião ou o sacerdócio uniu-se com a política, porque aos magos dizerem que viram a estrela e que tinha nascido um rei, eles tiveram a revelação, nasceu um rei, nasceu Emanuel. E eles viram muito mais do que isso. Nós não temos tempo para discorrer a respeito, mas eles viram muito, e sabemos que eles viram muito mais pelos presentes que eles deram. Ouro, presentes sempre destinado a reis. Incenso, presentes sempre destinados a sacerdotes. Mirra, presentes
dados a profetas. É bom lembrar que o profeta, ele não só transmitia a palavra de Deus, como fazia um trabalho de um serviço de médico também, de cura. E é muito mais longe, é muito mais abrangente, eu não tenho tempo aqui para, entendeu? Mas o profeta, o exercício de sua função em Israel era muito grande. Entende? Ele trabalhava como químico. Sabiam disso? Trabalhava como médico. É só você olhar. Tem profeta sarando água química. Trabalhava como físico. Tem profeta fazendo ferro flutuar. Tem profeta gerando cura através da mão, da ordem, da inspiração divina, gerando cura em Israel, transformando alimentos, espantando a morte, de sorte que nós podíamos passar aqui uma noite só falando do trabalho profético, depois o trabalho sacerdotal, que também vai usar a química, vai usar toda uma série de coisas inerentes a outras profissões que envolvia a vida do sacerdote. E aqueles magos viram em Jesus o tríplice ministério de rei, sacerdote e profeta. E já não estava escrito que ele seria isso? E já não tinha Deus falado antigamente, dizendo, olha, o Messias, o renovo, o brotinho da raiz, da descendência lá de Davi, que vai nascer, ele será sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica, não segundo a lei legalista, tradicionalista, das palavras que matam, mas ele será sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias e nem fim de dias. Não se sabe quando nasceu. E não tem histórico de morte. É eterno. Também não está dito por Moisés, olha, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim, mas que está superior a mim. Vocês deem ouvidos quando ele chegar. E não está escrito que também da descendência de Davi, Deus levantaria um descendente singular, um descendente, que muitos vão estudar a Bíblia, eu penso que é Salomão, não tem nada a ver com Salomão, mas um descendente que reinará eternamente. O reino de Salomão acabou, mas o descendente passou por aqui, foi rejeitado, mas ele voltará. Fiquem tranquilos, povo meu, eu voltarei. Oh, glória a Deus, eu vou restaurar todas as coisas. Eu rejeitei o mundo e eu ensinei para vocês a desmaterialização. Eu não quis os reinos do mundo. Fui tentado. Porque se nós somos tentados, imagina o Criador em carne. Se nós pudermos dominar alguma coisa que nós já queremos ser o mocinho da parada ali. Se nós tivermos um pinguinho, uma pitadinha de poder, já ficamos todo bambambam aí. Tem gente que diz uma frase em profecia que dá certo, já fica todo empolgado. Entende? Acha que já é um profeta dos grandes. Imagina o que passou o Criador em carne.
que vendo as injustiças, vendo os tiranos no governo, vendo os reinos do mundo, sabia que podia fazer assim e a coisa acontecia. Que vendo a fome, sabia que podia transformar a pedra em pão. Que vendo as religiões arruinando os homens, sabia que podia iniciar algo novo, algo celestial na terra. Mas aí ele não teria passado o crivo da sua humanidade. Ele precisava experimentar todas as provações, todas as tentações. Então manteve-se em si mesmo, conteve-se, resistiu o seu Satã. Resistiu os seus diabos. E como diz Tiago, que aprendeu com ele, todo diabo, uma vez resistido, fugirá. O que significa dizer todo pensamento mal, todo impulso, todo desejo, toda ira, toda raiva, tudo aquilo que não presta em nós, uma vez resistido, desaparece. Desaparece. Ai, irmão, eu não aguentei. Não aguentou porque não quis. Ah, irmão, não deu mais. Não deu porque ainda é fraco. Ah, irmão, mas não é bem assim as coisas. Não é bem assim porque você ainda é cego. Irmão, falar é fácil. Falar é fácil. É só adquirir a presença maravilhosa da palavra de Deus em você e deixar o Espírito de Deus dominar a sua vida. Então nessa terra aí jorrará água viva e as sementes do Evangelho brotarão no seu coração e você frutificará o fruto do Espírito. Oh, glória a Deus! Essa é a grande verdade. Mas não, a maioria sai de casa para fazer o que os sacerdotes israelitas faziam. Pegar a bênção. Pedir mais matéria. Pedir mudança na vida do outro. Buscar transformação no outro. Não é assim? Falta-lhe a fome e a sede da justiça, que é o único mecanismo de alcançarmos fartura, de sermos verdadeiramente alimentados. Como está escrito nos Salmos, que os que assim procedem na justiça são verdadeiramente alimentados, habitam a terra e são inundados de paz. Oh, glória a Deus! Tais indivíduos, eles sabem que não precisam voar para o céu para ficar bem, porque eles encontram o céu, mesmo aqui na terra, dentro da plenitude do anelo do coração que ora: Pai nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqueles homens conseguiram. Eles chegaram lá. Hoje, nesse passo, quero que você acompanhe comigo. Nós vamos falar no Mateus capítulo 2, versículos 13 a 20. Eu fiz resumido aqui. Quando os magos vão embora, e o que os faz ir embora? Nós ainda estamos falando de gente que não é evangélico. Nós ainda estamos falando de gente que não é judeu.
Nós ainda estamos falando de gente esotérica. Nós ainda estamos falando de gente que os crentes não gostam. Ai, irmão, mas eu gosto de todo mundo. Não é verdade, não. Crente tem arrepio quando vê macumbeiro. Crente fica ruim quando vê um espírita. Vocês nunca viram? Se assenta um espírita, é só o sujeito dizer que é espírita, o crente já fala assim, pô. Parece que tem uma pessoa do outro planeta no meio. E daí que ele é espírita? Quando eu trabalhei no Candói e que não tínhamos dinheiro para o nosso sustento e nós dependia só de Deus, pregávamos que Deus faz, sem deixar que nenhum irmão soubesse o que nós estávamos passando em casa. As pessoas nos viam sorrindo e não conheceram as nossas lágrimas. Porque somos a carta escrita pelo dedo de Deus para que todo mundo leia a palavra de Deus. Está em mim. Um dia para na frente de casa um médico espírita, pede para me conhecer. Eu o atendi e ele disse: eu soube que você é novo aqui. Eu disse: sim. Ele disse: sabia que esse templo aqui deve ser um templo bonito? Eu disse: vai ser. Não tinha dinheiro nem para nós comer. Eu disse: vai fazer uma coisa assim, ó, que fique, enfeite o nosso município, porque já é pequeno. Eu disse: vai ser. Tudo isso aí que o senhor está falando vai ser. Ele disse: eu quero ajudar. Já tem o forro? Eu disse: não. Ele disse: eu dou. Os nossos irmãos não tinham dinheiro. Deus está mexendo no coração de um homem lá do espiritismo. Outro dia para a mulher dele, conversa com a Gui, pede oração, depois sai, vai no carro, pega a bolsa, vem e dá recursos para a Gui e diz assim: isso aqui é para a casa de vocês. Isso não é para a igreja, isso aqui é para vocês. E o Senhor cuidou de nós todos os dias que nós estivemos lá. Nenhum dos nossos irmãos que congregavam conosco puderam nos ajudar. Vou fazer uma ressalva aqui para destacar a irmã Maria Heloína, uma solteirona de quase 70 anos, que todo mês, quando ia receber a aposentadoria dela, comprava ou meio quilo de café, ou meio frango. Ela cortava o frango meio metade para ela, metade ela dava para nós. Tenho que fazer justiça à irmã Senhorinha, de avançada idade, mulher de Deus, uma santa do Senhor, que não querendo que a gente soubesse que ela também queria ajudar nós, extremamente pobre, também trazia 2, 3 batatas, pendurava no trinco da nossa casa, às vezes um pão, às vezes uma metade de um frango também. Mas o Senhor usou povos de outra congregação e nos abençoou todos os dias que estivemos lá. Você entende? Os magos agora vão embora.
e vão embora orientados pelo Senhor. E diz a Escritura aí que o Senhor manda um mensageiro do Senhor falar com eles em sonho. Deus fala através de sonho, irmãos. Os magos deitam e recebem um sonho. E no sonho, o mensageiro diz: olha, vão por outro caminho, porque Herodes, o político aliado da bancada evangélica do Sinédrio de Israel, quer destruir o menino, quer matar o menino. Porque vocês foram dizer para ele que o menino é rei, e ele agora está com medo de perder o posto dele. O menino não está pequenininho, mas ele já está se achando ameaçado, porque é egoísta, porque é exaltado, porque é um homem de coração mau. Ele é um Satã, ele é um diabo. É interessante. Às vezes Deus usa pregador que soa a camisa, dá tapa na mesa, chuta o ar para chamar a atenção. E isso é natural do profeta. Não pense que estou inventando coisa. Profetas de Deus jogavam pó para cima, chegaram a andar nu para chamar a atenção. O profeta Jeremias profetizou nu para chamar a atenção, porque o povo estava tão surdo para a palavra de Deus, que só uma atitude de impacto e Deus disse para ele: faz assim. E ele fez por ordem de Deus. E é claro que quando um povo está endurecido no seu coração e os seus ouvidos tapados para ouvir a palavra do Senhor, mesmo um impacto não chama a atenção, eles não dão ouvido. Mas o Senhor precisava espalhar a sua palavra para que eles fossem julgados e não pudessem dizer: eu não fui avisado, nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me orientou. Não puderam dizer, porque os homens de Deus jogaram pó para cima, rasgaram suas vestes, colocaram jugo sobre o pescoço, andaram com cangas até se cumprir a palavra da profecia, e nenhuma das palavras de Deus anunciada por eles caiu por terra, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Assim é nos dias atuais. Deus ainda fala. Contudo, os magos eram sensíveis à voz de Deus. Os médios são sensíveis. Os pagãos, às vezes, têm sensibilidade. E os crentes não. Os crentes, Deus faz terremoto na vida deles e eles ainda não ouvem. Não ouvem. Não é assim? Mas esses magos ouviram, sonharam, ouviram a mensagem em sonho, se levantaram e foram, como o Senhor falou, por outro caminho. Não voltaram a Herodes. Neste mesmo tempo, capítulo de número 2, versículo de número 3, diz assim: após a partida dos magos, eis que o mensageiro do Senhor também apareceu em sonho a José. O José, esposo de Maria, que já também em sonho tinha sido avisado da gravidez de Maria. Ele era um homem sensível. Ele era um homem justo, um homem correto e sensível. O justo é sensível. Se não há sensibilidade, não há justiça. Mas ele sensível, tem um sonho, e entende que é mensagem de Deus. E a mensagem dizia: levante-se, tome o menino e a sua mãe, e fuja para o Egito.
Fique lá até que eu avise. Ó, em sonho. Ele está dormindo, tem um mensageiro falando com ele no sonho. E ele creu. O mensageiro disse: Herodes procura matar o menino, porque logo em seguida o Herodes vai ficar muito irado. O José pega o menino, se levanta, chama Maria, diz: Maria, vamos embora. E já à noite ele parte. Acelera. Deus falou, meu irmão, aperta o passo. Deus falou, te apressa. Tem gente que Deus fala e fica esperando. O Senhor falou comigo. Deus disse para mim que é para eu trabalhar menos, mas cada vez trabalha mais. Deus disse para mim que eu preciso fazer mais para Ele, mas cada vez faz menos. Não é justo. Não é justo. Resiste a Deus. Divide, contende com Deus. Teima com Deus. Mas o José não, o José é justo, e o José, na sua sensibilidade, se levanta e vai para o Egito. Ele crê em sonhos. Homem de Deus crê em sonho, mulher de Deus crê em sonho. Os desesperançados não sonham. Os incrédulos não sonham. Os insensíveis não têm sonho. Se deprimem porque falta-lhes sonho. Mas os justos sonham e Deus fala com eles através de sonhos. Os curiosos andam atrás de profetas. Os curiosos andam por aí querendo, os privilegistas, eles querem que Deus fique usando sempre uma pessoa para dizer o que eles têm que fazer. Eles querem tudo de forma mastigada. Eles não têm determinação de buscar a Deus e viver para Deus. Eles querem sempre uma palavra que arrume a vida deles imediatamente, são imediatistas. Mas o justo não. O justo, ele comunga com o Senhor 24 horas por dia. Porque até quando dorme, ainda o seu subconsciente está conectado a Deus. E Deus se revela para eles. Como o tempo corre. Como eu queria ficar aqui a noite inteirinha com vocês. Para falar das visões da noite de Daniel. Sonhos. A sabedoria de Salomão, adquirida após um sonho. E as visões de Ezequiel. O justo sonha. Oh, glória a Deus! E ele sonha com coisas grandes. Mas não são coisas grandes da matéria. O justo sonha com a eternidade. Ele sonha com a vontade de Deus. Ele sonha em ter mais de Deus na sua vida. O justo tem sonhos que, na expressão poética do salmista, é como um bramar dos cervos pelas correntes de água. A sua alma suspira pelo Deus vivo. Aleluia! O Senhor está à procura desses homens, destas mulheres, cuja fome e a sede é de confiança em Deus. Eu quero mais de Deus, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso saber mais de Deus. O que tenho aqui está bom, eu já entendi, eu preciso de Deus. Glória ao nome do Senhor. José, sensível à voz do Espírito Santo, em obediência total, levanta ainda, já à noite, acordou do sonho e já no meio da noite, ele chama Maria, diz: Maria, pega tudo aí, pega o menininho. Pega o menininho. Neste momento, José e Maria
guardam o que se fala do menino no coração, mas eles não têm ainda ideia de quem está ali com eles, irmãos. Eles não fazem ideia de quem eles estão cuidando. Eles não têm ideia da dimensão, da grandeza, da glória, da manifestação do eterno em carne nos braços deles. Eles não conseguem entender. Porque é frágil, é pequena a capacidade da mente, do raciocínio do ser humano para absorver tamanha glória, tamanha grandeza. Mas uma coisa ele sabia fazer. Deus fala, a gente obedece. Deus falou, eu criei, logo obedeci. E ele sai com Maria e o menino, vão para o Egito. Então o Herodes, o político, ficou tão irado, ficou exaltado, ficou revoltado, indignado, versículo 16. E tomou uma atitude que preconiza a ação de todos aqueles que destrói criança. Ele é semelhante a pedófilo, abortivo, ou os que provocam aborto, assassinos, infanticida. Deu uma ordem para matar em Belém e na região todos os menininhos de 2 anos para baixo. Jesus não tinha nem 1 ano. Nem chegou perto. Ali com 70, 90 dias. Mas ele mandou para acabar mesmo. E o menino Deus já é perseguido. Você entende quem é Satã aí? É perseguido por um homem mau, sendo imperador, sendo governador, ditatorial, mandou matar todas as criancinhas, toda Belém, toda a região de Belém, ficou em luto, em pranto, em choro. Ouviu-se choro e grande lamentação em Belém, tristeza. Mas José, Maria e Jesus ficaram no Egito, salvos. Quando chega em torno de 13 de março do ano 4 antes de Cristo. Entenda que tem um cálculo de calendário, que o calendário antes de Cristo é que nós estamos tratando lá do calendário hebreu. E depois nós vamos ter depois de Cristo, quando vai zerar aqui o calendário e começa o calendário que nós usamos. Então, ali por 13 de março do ano 4 antes de Cristo, ou antes do calendário cristão, quando Herodes morreu, eis que o mensageiro do Senhor aparece de novo em sonho. Você preste atenção, essa é a 3ª vez que o mensageiro de Deus aparece em sonho para José. Então aprenda uma coisa aqui. Quando eu dou ouvidos ao que Deus fala de novo. Quando eu aceito que Deus fala comigo, Deus fala de novo comigo.
Tem irmão que diz assim, não, Deus, eu não sei, Deus nunca fala comigo. Eu digo, que querido, tu está resistindo faz tempo então. Porque quando Deus silencia, é que nós não estamos dando ouvido. Nós não estamos dando ouvido. E tem uma coisa, se eu não dou ouvido ao que está escrito, para que ele vai falar? Se eu não escuto o que está escrito, se eu não ouço o eco da voz de Deus nas Escrituras, para que ele vai falar para mim? José era justo, logo ele ouvia o eco das Escrituras, e ouvindo o eco das Escrituras, José ouve de novo, em sonho, a voz do Senhor, que diz para ele, o José não tinha um diarinho como tem em Itajaí, não tinha a TV Globo, nem a Band, nem o SBT, mas ele tinha um canal com o olho que tudo vê, e ouvia as mensagens diretas do maior satélite que pode existir, que pega todos os cantos e recantos da criação. Oh, glória a Deus, ele estava conectado com o trono, de onde emana a vida, de onde sai toda a ciência, toda a sabedoria. E porque é justo, flui para ele a palavra de Deus, e em sonhos, de novo, ele recebe a reportagem de um mensageiro celestial que aparece em sonho, que trabalha em seu espírito, que lhe traz comunicação, não aqui na horizontalidade da fisicalidade, mas que lhe traz orientação na verticalidade da intimidade com aquele que tudo sabe. E o mensageiro diz para ele, levante-se, toma um menino e a mãe dele e vá para a terra de Israel. Olha aqui, porque os que buscam tirar a vida do menino já eram, já morreram. Herodes morre lá na Judéia. O José, distante, sem telefone, sem televisão, sem rádio, sem comunicação, e ainda de forma enrustida, está lá no Egito. Escondidinho lá, quietinho. Mas recebe, através de sonho, a palavra do Senhor que diz, pode pegar, levanta tu, Maria, um bebezinho, e pode voltar para Israel. Mateus capítulo 2, versículo 21 a 23, e Lucas capítulo 2 e versículo 39 se fundem aqui, e nós então tratamos dos dois juntos. Mateus 2, 21 a 23, do Egito para Nazaré, outro aviso por cima. Ele então levantou-se, tomou o menino, sua mãe, entrou na terra de Israel, mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia, em lugar de seu pai Herodes. O justo é prudente. Irmão, não, Deus falou comigo, nada, agora tudo dá certo. E não tem prudência, vai se meter em encrenca. Tem gente que sofre à toa. Não é? Não, o Senhor prometeu me proteger. E entra lá na favelinha, entende? Entre o traficante lá, entende? A bolsa cheia de dinheiro. O Senhor vai me proteger? Vai, é.
Os justos também têm medo. Ele, ouvindo que Arquelau era filho de Herodes e estava na Judeia, temeu ir para lá. Ficou com medo de ir para lá. Mas, ao entrar em Israel, ele faz a purificação, que a lei exigia a purificação de Maria, do próprio menino que está sob o cuidado deles. Pois eles estão vindo da terra do Egito. E para o judeu, então, eles estavam contaminados, porque estavam lá no Egito. É claro que Jesus não contaminou-se. Ele estava purificando, porque o santo, aonde chega, ele santifica. Não é assim? O puro purifica. Se tu é puro, tu pode ir em qualquer lugar. Tem irmã que tem ciúme do seu marido, se vai atender outra irmã. Se ele é puro, irmã, não tem problema nenhum. Mas eu não confio. Sua incrédula. Falta justiça em ti. O justo confia. Já pensou se a irmã Gui fosse ficar nervosa cada vez que eu atendo uma mulher? Eu atendo de dia, de noite, de manhã, à tarde, né? Eu o tempo todo. Quantas vezes me atender aqui? Irmão, mas não é bom que um homem esteja só com uma mulher. Sai, seu carnal, seu diabo. Quem tem Cristo, o coração é puro. E sabe o que está escrito? Para os puros, todas as coisas são puras. Irmão, mas o diabo atenda, esse diabo teu aí, dessa ideologia sem vergonha. Em mim não tem diabo. Como é que Jesus disse? Está vindo aí o príncipe deste mundo. Eu vou ser tremendamente incomodado, perturbado agora. Mas ele não tem nada em mim. Eu já ganhei dele. Já ganhei dele no deserto. Eu já ganhei dele no processo da vida. Eu já o venci na minha existência. Não tem nada em mim. Você entende? Eu estou falando aqui assim, as coisas vão vindo, né? Marido e mulher, às vezes casado, 40 anos, quase 50, e um tem ciúme do outro ainda. Pouca vergonha. Ou imaturidade, ou coisa. Nem os jovens não é para ser assim. Entendeu? E tem irmã que, no romantismo tolo, mas uma pitadinha de ciúme é bom. Só porque gosta de ver o outro sofrer. Ou então quer justificar a sua descrença no companheiro. O amor não arde em ciúmes. O amor tudo crê, tudo sofre. Irmão, mas vai que não ama, então não convém estar junto. Vai que não é amor, então não convém estar junto. Não viva, não se submeta a nada que não seja de amor. Porque até a esmola que não é feita em amor não tem valor nenhum. A oração que não tem amor não vale. A profecia sem amor não tem valor. Os milagres sem amor não valem nada. E é bom lembrar que a substância e a essência da vida é o amor. A profecia passará, a ciência passará, as línguas passarão, tudo passa. Só uma coisa vai se estabelecer eternamente e vai ficar sempre, 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 sempre. Permanece, o amor. O amor. Você entende? José volta com Maria, o menino, e fica com medo de ir para a Judeia. Resultado, ele, de novo, vai receber
uma mensagem de um anjo ou mensageiro. Sempre leia, falar anjo aqui, você leia mensageiro. Em sonhos. E então foi morar numa cidade chamada Nazaré. Sua cidade. O escritor diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareu ou Nazareno. Entendeu? Isaías 11:1. Na verdade, essa palavra Nazareno você não vai achar. Mas a palavra Nazaré, ela quer dizer renovo. Renovo. E você vai encontrar então em Isaías 11:1, Jeremias 23:5, Jeremias 33:15, Zacarias 3:8, Zacarias 6:12. Em todas essas profecias ele vai falar de um broto, de um renovo. E o renovo foi morar num lugar chamado Renovo. Você está entendendo? Então por isso ele, na nossa língua aqui, Nazareno. Renovo. E ali ele vai passar a sua infância. E está no versículo 40 de Lucas 2. O menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Eu queria ficar, eu vou passar para o passo 10, porque isso aqui nós precisamos conversar a respeito desse menino, desse adolescente. Mas isso nós faremos domingo à noite. Amém? Veja que eu tentei resumir de tudo quanto é jeito aqui, mas não se ensina sem tempo. Entendeu? E eu cheguei à seguinte conclusão: eu estou rodeado de gente que quer muito meu bem, e que me aconselha, e que me orienta, e que traz dados científicos, e que apresenta que o bom de uma mensagem é de 35 a 40 minutos. E que depois disso as pessoas absorvem pouco. Mas tudo que estamos tratando aqui é tão grande, tão grande, tão grande, que eu preciso da noite inteira. Entendeu? E é para quem quer. É para quem quer. Eu estou aqui falando para vocês, isso aqui fica borbulhando dentro de mim. Eu fico olhando o José e eu digo, eu quero ser como José. Eu quero deitar e sonhar. Eu já criei meus filhos, eles casaram. Mas eu fico aqui e digo, meu Deus, eles podem cada dia mais ser justos. E se eles forem justos, eles serão como José, como Maria, como Jesus. Eu olho os meus netinhos, a minha netinha, e eu digo, meu Deus, eles dependem de nós. Se eles lerem nós a justiça de Deus que é pela fé, eles se tornarão justos. Se eles verem em nós a verdade divina, eles serão o reflexo nosso. Eu olho tudo isso aqui e eu quero mais. Eu quero mais. Isso me fascina. Isto é motivação pura. Isto é sabedoria de Deus, é ciência do céu. E é para quem quer. Não posso obrigar ninguém a ficar. Mas quer saber? Quanto mais eu resumo, maior fica. Eu vou resumindo, fica maior. Eu resumi, ó. Eu estava vindo com 5 folhas. Eu acho que é isso. Eu estava vindo com 6 folhas. Aí depois passou, eu resumi e consegui falar. Falar não, ficou em 5. Eu não consegui falar também. Aí resumi, ficou em 4.
E aí eu fui resumindo, agora eu trouxe só uma folhinha. Não tem grama, não tem nada, é só uma. Mas ainda é grande. Ainda é grande. E quer saber? Eu não tento mais diminuir nunca. Porque não dá. Amém? Eu quero orar com você. Eu sinto que o Santo Espírito paira sobre nós nessa noite, tanto quanto na revelação do Gênesis, que ele pairava sobre a face das águas. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós vamos orar também nessa oração por Luciana de Macedo. Pede oração por cura. Um problema na coluna. Vamos falar com Deus. Pai do céu, eu te dou graças por esta noite maravilhosa. Pelos irmãos e irmãs que vieram neste lugar. E pela tua palavra, que está em nós, que habita em nós. Oh, aleluia, que está fazendo maravilhas na nossa vida. A tua palavra que nos transforma, que nos melhora. A tua palavra que transforma o vazio em um Éden, um jardim na planície. Aleluia! A tua palavra que vivifica, que levanta, que energiza. A tua palavra que é espírito e vida, meu Pai. Eu te dou graças pela tua palavra nessa noite. Aleluia! Te dou graça por todos aqueles que estão aqui famintos, ouvindo, recebendo, e que teu Espírito certamente trabalhará mais profundamente. Te dou graças por aqueles que em casa têm dado seu tempo para assistir os vídeos, e que neste momento, Senhor, estão também clamando a Ti. Te dou graças porque a luz da Tua verdade faz com que eu enxergue longe. Oh, glória a Deus, e vejo Teu Espírito arrebanhando pessoas, como está escrito, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. O Teu Espírito Santo está trabalhando no planeta, no universo, em todo lugar. A vida pulsa e a Tua graça se manifesta em todos os locais. Te dou graças porque a Tua verdade nos liberta de nós mesmos. Nos lava, nos limpa, nos purifica, nos liberta, Senhor, dos preconceitos. A Tua palavra faz com que eu me enxergue. E enquanto me enxergo, eu vejo a Tua bondade, eu vejo a Tua misericórdia, eu vejo a Tua graça. E ao contemplar a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, eu vejo que outros são melhores do que eu. E que se Tu me alcançastes a mim, o maior dos pecadores, o mais frágil dos homens, certamente a Tua salvação está jorrando como água viva para todos os que creem no Teu nome, para todos os que clamam por Ti. Oh, aleluia! Pai, eu Te louvo pelo que estás fazendo neste momento.
Te louvo não pelo que tu estás fazendo simplesmente nos meus, mas naqueles todos que por ti almejam em todo o planeta, meu Pai. Obrigado por tuas ações, por tuas manifestações. Obrigado por tua verdade. Lava-nos mesmo. Purifica-nos. Aviva-nos para ti. Oro pela Luciana, que precisa de uma cura, que a coluna a está fazendo sofrer. Em tua graça, que se manifesta por toda a terra, alcance esta filha, toca nela, Pai, por tua graça maravilhosa, em o nome de Jesus, por Cristo, aleluia, graças a Deus.